Sim, nenhum negócio vive sem vender. Isso é fato. Mas a verdade é que não apenas empresas precisam vender. Mesmo que você seja um médico, você precisa vender seus serviços para os seus clientes. Se você é um estagiário, você precisou se vender na hora da entrevista de emprego. E mesmo que você esteja em busca de um amor, você precisa se vender para conquistar alguém. É que vender nada mais é do que convencer. E se você quer ganhar dinheiro, independentemente do que você faça, você precisa despertar o desejo de outra pessoa obter aquilo que você oferece. E existem algumas técnicas poderosas para que você venda qualquer coisa para qualquer pessoa. Alguns princípios psicológicos que tornam o seu produto ou serviço muito mais desejáveis. E por isso eu listei 5 técnicas de persuasão e vendas que fará com que as pessoas desejem visceralmente o seu produto. Então já dê o like aqui embaixo para incentivar mais vídeos como esse e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Antes de começar, eu preciso dizer que técnicas de persuasão podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Com essas técnicas você terá a capacidade de influenciar outras pessoas, por isso, por favor, tenha responsabilidade na hora de usá-las. Então vamos lá. Em meados do século passado, o Dr. Harper, quando era reitor da Universidade de Chicago, decidiu construir um novo edifício no campus. Esse edifício ia custar exatos $1 milhão. A verba disponível não era o suficiente, e com o orçamento anual da universidade, ele não tinha nenhuma condição de completá-lo. Sem nenhum dinheiro disponível, o doutor teria que usar suas habilidades para convencer alguém a praticamente doar $1 milhão, que na época valia ainda mais do que vale hoje. Mas veja, o Dr. Harper não saiu por aí pedindo. Agora, entenda o modus operandi de um grande vendedor. Primeiro, ele planejou muito bem a sua estratégia. Ele definiu como alvo apenas 2 possíveis doadores em potencial. Eram 2 milionários de Chicago, que ele sabia que eram inimigos implacáveis. Esses 2 milionários se odiavam como ninguém, e o Dr. Harper sabia que aí havia uma oportunidade. O escolhido era o diretor do sistema de transporte da cidade de Chicago. Após rever seu plano e ensaiar a abordagem, o doutor entrou em ação. Ao meio-dia, o reitor entrou no escritório do magnata, e esse horário não foi escolhido à toa. Ele deduziu que nesse horário a secretária estaria em horário de almoço, e o diretor sozinho. Quando ele chegou lá, ele encontrou exatamente o que havia imaginado. O magnata estava realmente sozinho. Então ele disse: "Me desculpe a invasão, sou o Dr. Harper, reitor da Universidade de Chicago. E como não havia ninguém lá fora, eu tomei a liberdade de entrar." O magnata foi receptivo e o convidou para sentar, mas o Harper disse: "Obrigado, mas eu estou com pressa, eu prefiro ficar de pé se não se importa. Eu passei aqui apenas para te falar de uma ideia que me veio à cabeça há algum tempo. Primeiro, quero lhe dizer como admiro o sistema de transporte que o senhor ofereceu à cidade de Chicago, e eu o considero um dos melhores do país. Mas me ocorreu que, apesar da sua ótima reputação, o mundo vai te esquecer quando o senhor morrer. Eu acredito que o senhor deveria construir um monumento que durasse para sempre, e eu tenho uma solução para isso, mas eu encontrei certas dificuldades que, lamento dizer, podem atrapalhar. Eu pensei em te garantir o privilégio de construir um belo prédio no campus da minha universidade, só que existem alguns membros da minha diretoria que querem que essa honra seja cedida para aquele que todos nós sabemos ser um grande rival do senhor. Eu tenho me manifestado a seu favor e vim aqui te perguntar se existe alguma ideia que me ajude a garantir a você esse privilégio." O diretor mais uma vez convidou ele para sentar, mas ele novamente disse que estava com pressa, pois a reunião com a diretoria era daqui a 1 hora e caso ele tivesse alguma boa ideia, era para telefonar para ele o mais depressa possível. Quando o Dr. Harper chegou no seu gabinete, ele foi informado que o magnata já havia telefonado 3 vezes para ele e aguardava o retorno. Ao falar com ele, o Harper disse para ele esperar o resultado da reunião pela manhã. Na manhã seguinte, o doutor se encontrou com ele em sua sala. O magnata dos transportes cedeu o cheque de $1 milhão para o reitor, que construiu o edifício com o seu nome. Essa é uma história onde é possível tirar diversas lições diferentes. Inclusive, eu recomendo que você reveja essa história e me diga aqui nos comentários uma das técnicas que o Dr. Harper usou com o magnata. Não é preciso nem pensar muito para imaginar o que teria acontecido se o reitor usasse uma abordagem usual, solicitando um encontro por meio de uma carta, o que permitiria ao magnata adivinhar o motivo da visita. Qualquer um faria isso no escritório de alguém, pedindo para que doassem para ele $1 milhão para ajudar a universidade a sair do buraco. Se o Dr.
Harper não compreendesse a psicologia das vendas e da persuasão, a conversa com o magnata seria mais ou menos assim. Bom dia, senhor. Eu sou o Dr. Harper. Gostaria de pedir alguns minutos da sua atenção. Precisamos de $1 milhão para construir outro prédio no nosso campus, e achei que o senhor talvez interessasse em doar a quantia. O senhor é um homem bem-sucedido e o seu lucro provém do povo que utiliza os seus sistemas de transporte. Assim, seria justo se demonstrasse o seu agradecimento fazendo algo pelo bem do povo. Imagina a cena, o magnata se remexendo nervoso, fingindo olhar para os cantos e procurar alguma coisa enquanto pensa em uma boa desculpa para recusar. E então ele diz: lamento muitíssimo, mas o nosso orçamento para filantropia já está completamente comprometido. O senhor sabe que nós fazemos uma poupuda doação anual ao fundo comunitário. E além disso, $1 milhão é muito dinheiro. Nossos diretores não concordariam em contribuir tão pesadamente para a caridade. E aqui vai a primeira técnica. Nunca dê a entender de que você está pedindo a outra pessoa, mas sim concedendo uma honra e um privilégio. Aqui, o Dr. Harper deu um motivo claro para que o magnata cedesse a quantia. E esse foi um motivo baseado no ego, perpetuando o nome dele e ainda superando seu rival. Todos nós gostamos de ouvir os nossos nomes e a maioria das pessoas possui um ego inflado. O segredo aqui é você pensar no que o outro quer e não no que você quer. Essa primeira técnica é universal. Em diversas áreas diferentes pode ser aplicado esse princípio. Lição número 1. Foque no ego das pessoas. Mas não entenda errado, vender não é a mesma coisa que pedir, nem de longe. Uma venda é uma troca. Você entrega algo de valor para outra pessoa de forma que ela está disposta a pagar por aquilo. E aqui nós vamos para a segunda técnica. Ninguém nunca vai chegar no nível de aceitar a troca se ela não souber qual é o real valor daquela troca. E é aí que se dá a importância da comunicação. Você precisa expor para os seus clientes quais os benefícios do seu produto, sejam eles diretos ou indiretos. Por exemplo, você vende bicicletas. O benefício direto é o transporte prático que uma bicicleta proporciona, mas o indireto é emagrecer, é ter uma vida mais saudável e mais longa, inclusive. No final, você não está vendendo apenas uma bicicleta, você está vendendo uma vida mais saudável. E você pode inclusive levantar uma bandeira no seu discurso de vendas de como os carros são poluentes e se nós usássemos bicicletas pelo menos um dia na semana, reduziríamos em muito a poluição produzida, o que garantiria um ar mais puro e saudável para a população. Lembre-se, o benefício deve beneficiar sempre o cliente, e benefício também é diferente de característica. Característica é o componente que existe dentro do produto. O benefício é o impacto positivo que o produto vai gerar na vida do comprador. Ao contar como e o que os seus clientes vão ganhar, o quanto a vida deles vai melhorar, o desejo pelo seu produto aumenta muito e você estará no caminho de fechar mais uma venda. Mas é importante que você saiba qual é o maior benefício de todos, aquele que causa mais impacto, e deixe-o evidente logo de cara. Lembre-se daquilo que eu falei, a maioria das pessoas tem um ego inflado, e em uma compra, elas querem saber apenas o que vai ser bom para elas. Lição número 2, bombardeie seus clientes de benefícios. Agora, é impossível persuadir só com a lógica. O Aristóteles, que foi a primeira pessoa a estudar e desenvolver teorias sobre a comunicação, acreditava que a persuasão ocorre em 3 fatores: ethos, que representa 10% da persuasão, o logos, que representa 25%, e o pathos, que representa 65% do processo de convencer e influenciar alguém. O ethos representa a credibilidade, ou seja, nós tendemos a concordar com as pessoas que nós respeitamos por suas conquistas, títulos e experiência. O logos é a persuasão por meio da lógica, de dados e estatísticas. Já o pathos é o ato de recorrer à emoção. As emoções são o que de fato levam uma pessoa a tomar uma ação. E não existe nada mais poderoso para chegar nas emoções de alguém do que por meio de uma história. Eu já contei aqui no canal sobre como uma simples história aumentou em quase 3.000% o valor de alguns objetos. Mas eu vou recapitular ela porque exemplifica perfeitamente o poder que uma simples história tem de aumentar a percepção de valor das pessoas sobre um produto. Esse foi um experimento feito por 2 pesquisadores, Rob e Joshua. Eles foram a brechós e bazares em busca de quaisquer objetos que não custavam mais do que alguns centavos. Depois, contrataram um escritor para criar breves histórias sobre aqueles objetos e depois leiloaram eles no eBay.
O resultado? Os pesquisadores compraram todos os objetos por 128 dólares e 74 centavos e venderam por um total de 3.612 dólares e 51 centavos. O preço dos produtos aumentou em exatos 2.700%, apenas pelo fato deles terem incorporado histórias para aqueles objetos. Um brinde que tinha custado 25 dólares foi vendido por 76. Se você vende um produto, conte a história dele ou a história de alguém usando ele. E ainda mais se for um produto abstrato como um curso de paz interior, conte de onde ele veio e o que o torna especial. Se você precisa se vender, conte uma história pessoal sua, algum momento engraçado da sua vida ou algum momento de dificuldade que você teve que exemplifica alguma habilidade que você tem. Muita gente tem vergonha de contar sobre os momentos ruins que passaram, mas essas histórias são as que mais criam conexão e elas quebram qualquer barreira que exista entre você e a outra pessoa, o que aumenta em muito a chance de você conseguir fechar uma venda. Há mais ou menos um ano, eu me lembro de me deparar com uma moça que estava separando peças de roupas africanas para vender. Elas tinham vindo diretamente da África, feita por moças que tinham habilidades típicas de costura e tinham isso como sua principal fonte de renda. Convenhamos, a moda africana não é a tendência da moda aqui no Brasil. Se a moça usasse apenas a lógica para vender, certamente ela venderia algumas, mas não mais do que isso. Agora, se a moça contar essa história de onde as peças vieram, carregar o produto desse valor sentimental e cultural e ainda dar a entender que ao comprar a peça, essa pessoa vai estar impactando na vida das mulheres que as fabricaram, despertaria muito mais o desejo nas pessoas de comprar aquele produto. É preciso tocar não só a mente das pessoas, mas também o coração. E o melhor caminho para o coração de alguém é por meio de histórias. Lição número 3, menos dados e mais histórias. Agora, pare um pouco e entre um momento na mente de quem está comprando. Ele possui diversas opções de lojas e produtos diferentes para solucionar o problema dele, seja ele qual for. Ao mesmo tempo em que ele escuta o seu anúncio, ele escuta o anúncio do seu concorrente. E ao mesmo tempo em que ele tem motivos para comprar de você, ele também tem motivos para comprar de qualquer outro. A próxima técnica funciona exatamente nessas ocasiões em que há muitas opções para a outra pessoa. Ao invés de contar apenas o seu lado da história e de como o seu produto ou serviço é bom, diga também o quão bom é o da outra pessoa. Mas calma, não é para sair por aí falando deliberadamente bem sobre o produto de outro. Essa é uma técnica que trabalha muito a confiança. A chave é você falar bem sobre os seus concorrentes e trabalhar em defesa do porquê o seu é melhor. Vários estudos mostram que mensagens que apresentam os dois lados da moeda são bem mais persuasivos. Aqui, você consegue passar muita credibilidade para o seu produto. Isso leva as pessoas a pensarem, ele está sendo justo com a outra firma, não está rebaixando ela e até dizendo boas coisas, mas apenas pontuando que o dele, por causa disso, disso e disso, é melhor. E observe que comparar o seu produto com o de outro não deve ser sobre falar mal dele, mas deixar evidente que mesmo sendo um bom produto, o seu, por causa de tais benefícios, é melhor. Os consumidores também interpretam isso como, ele já fez todo o trabalho de pesquisa para mim e agora tudo que eu preciso fazer é comprar. Essa é uma técnica que não usa o racional da pessoa, porque a lógica seria ela pensar por si mesmo e fazer a sua própria pesquisa, mas esse é um processo que acontece no inconsciente. E lembre-se, nós evoluímos como seres humanos para economizar a maior quantidade de energia possível. Ela pode ser muito bem aplicada não só para vender produtos, como também para expor opiniões e argumentos sem que as outras pessoas se irritem. Jordan Peterson usa diariamente essa técnica. Reconhecer que a opinião do outro é válida e coerente, e que a outra pessoa tem os seus méritos por pensar daquela forma. Mas ao mesmo tempo defender o seu ponto é uma das poucas formas de fazer a pessoa mudar sua opinião. Diga sempre os dois lados da história. Reconheça o que existe de bom naquilo que o outro está oferecendo. E depois mostre como o seu é ainda melhor. Lição número 4. Mostre o porquê os seus clientes não deveriam comprar o seu produto. Se você já trabalha com vendas ou com marketing, provavelmente você já ouviu falar sobre os famosos gatilhos mentais. Mas existe uma certa confusão sobre esse assunto, principalmente porque hoje está cheio de gente falando sobre isso e nem todo mundo na internet sabe o que está falando. Os gatilhos mentais são recursos que ajudam a compor um discurso persuasivo. Isso, junto com outros elementos da comunicação. Eles são um conjunto de princípios psicológicos muito estudado pelo escritor Robert Cialdini.
que mostram que, por mais racionais e inteligentes que nós possamos ser, em nosso cérebro existem alguns mecanismos que nos fazem automaticamente tomar uma decisão. Se você está ouvindo falar sobre os gatilhos mentais pela primeira vez, você provavelmente está duvidando disso agora. Mas deixa eu contar a famosa história da mãe perua. Por favor, eu tô falando do bicho, não de qualquer outra coisa. Saca só, quando uma mãe perua tá com filhotes, ela precisa que eles piem, e nada mais importa do que isso. Se os piruzinhos não piarem, são grandes as chances de que ele seja esquecido pela mãe. Imagina, ela tem muito piruzinho pra cuidar, e fica difícil para o cérebro dela administrar tudo de uma vez. Então, a própria mãe natureza deu um jeito nisso. O cérebro dela encontrou uma maneira de se adaptar ao estímulo sonoro da piada dos filhotes. E esse é o fator decisivo para que ela tome a decisão de alimentá-los. E é aí que tal gatilho? Um certo dia, pesquisadores fizeram um experimento com a mãe perua. Eles colocaram uma doninha empalhada no ninho da perua. A doninha é predadora natural de filhotes de peru e causa reação automática de ataque na perua. Então, os pesquisadores colocaram um gravador que reproduzia o som do pio do filhote. A mãe perua não só acolheu a doninha, como também alimentou ela. Todos os animais que vivem no planeta Terra têm esses sistemas que facilitam nas milhares de decisões que nós tomamos, inclusive em nós seres humanos, e que no mundo de hoje se tornaram uma poderosa ferramenta de vendas e de influência. Existem muitos gatilhos mentais, mas aqui eu vou compartilhar apenas 6 que são os mais usados e os mais poderosos que todos que querem influenciar precisam saber. A prova social. Sentimos um grande impulso por fazer aquilo que os outros também estão fazendo. A prova social é quando você vê muitas pessoas falando bem de alguém ou de algum produto, ou você vê muitas pessoas usando algum produto. Você lembra do Pokémon GO? Sim, na época o hype do jogo estava muito alto, mas muita gente jogava só porque estava todo mundo jogando. Agora, imagine que você está numa rua à procura de um restaurante. De um lado, você vê um que está completamente vazio, só com os garçons na porta esperando que alguém entre. Do outro, existe um restaurante que está lotado e com várias filas de espera. Qual você acha que é o melhor? Autoridade. Todo ser humano segue alguém que tem autoridade naquilo que oferece. Esse gatilho envolve diretamente a credibilidade. Ele faz o nosso cérebro pensar assim: como essa pessoa é referência naquilo que faz, possui resultados e as pessoas confiam, se ela disse que isso aqui é bom, então é verdade. Aliás, você sabia que só o fato de alguém estar usando roupa branca já passa muito mais credibilidade inconscientemente na gente? Quando uma pessoa ou um produto é visto como autoridade, a influência que ela exerce é muito grande. Essa é uma estratégia muito usada nos patrocínios também, porque assim, um produto que não tem tanta autoridade pode ser vinculado a uma pessoa que tem. Escassez. Se você não pode ter, automaticamente você quer. Esse é um gatilho muito usado. É aquele famoso vagas limitadas. Isso ativa no nosso cérebro um desejo enorme de ter aquilo que é limitado. Imagine que você está sentado em um avião e não está usando aquele apoio de braço que fica entre os assentos. Ele está lá, disponível, mas você não sente nenhuma vontade de usá-lo. Agora, imagine que tem uma pessoa sentada do seu lado e ela começa a usar aquele apoio de braço que estava disponível. Automaticamente você sente um desejo de usar ele, e você se arrepende de não ter usado quando estava livre. Urgência. Corra, essa promoção vai ficar aberta só até amanhã. Muita gente que já conhece os gatilhos mentais confunde a escassez com a urgência. A urgência está relacionada ao tempo, ou seja, o carrinho vai ficar aberto só até tal hora ou tal momento. A escassez não tem limite de tempo, ela tem limite de vagas. Mas esses dois gatilhos juntos formam uma poderosa união. Sabe quando você entra em algum site e você vê um cronômetro vermelho em cima? Então, esse é o gatilho da urgência. O último gatilho é o da coerência. Nós fazemos de tudo para permanecer coerente com aquilo que nós falamos. Ninguém quer se contradizer. Todos nós nos mantemos coerentes com as nossas crenças. Então, faça perguntas com o intuito da pessoa dizer sim suscetivamente. E isso exige que você tenha um bom conhecimento do seu público. Vamos dizer que você vende um curso de emagrecimento, por exemplo. Veja como você pode usar o gatilho da coerência com 3 perguntas. 1. Você gostaria de perder peso? Já tentou várias vezes, mas nunca conseguiu resultados satisfatórios? Você acredita que é capaz de voltar a ter o peso ideal? Então, eu te ofereço o meu método de emagrecimento. Esses são apenas alguns de uma vastidão de gatilhos mentais. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo falando só sobre eles. Então deixa o like aqui embaixo, porque se o vídeo bater a meta de 20 likes, eu trago mais gatilhos mentais e me aprofundo ainda mais neles. Técnica número 5. Use gatilhos mentais. Nessas 5 técnicas que eu trouxe se encaixam várias subtécnicas.
E eu recomendo que você tente analisar por si só, nessas histórias que eu contei, alguns outros princípios para te ajudar a vender mais e ganhar mais dinheiro. Inscreva-se aqui no canal se ainda não foi inscrito para receber mais vídeos como esse e ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por ter assistido e até mais.